Olá, pessoal. Vamos então para a nossa continuidade dos nossos capítulos, agora com o escoamento superficial na disciplina de climatologia e hidrologia. A vazão de um rio, ela nada mais é do que o resultado da interação entre o evento chuvoso, ou seja, a precipitação, e as características morfométricas ou fisiográficas da bacia hidrográfica. Os principais fatores que influenciam nessa interação consistem na infiltração, ou seja, se eu tenho uma maior capacidade de infiltração gerada por solos mais permeáveis, eu terei uma menor capacidade de escoamento superficial. Consequentemente, menor será o aporte ao rio superficialmente durante aquele evento chuvoso. Outra característica são os armazenamentos. Por exemplo, eu posso ter curvas de nível, eu posso ter depressões, eu posso ter algumas estruturas ou características que vão armazenar essa água e vão dificultar ela também de gerar escoamento. Outras duas características são a evapotranspiração, que nada mais é do que a água que umidifica o solo e que é captada pelas raízes da planta. Ou seja, aquela água úmida do solo, quando evapora, é evaporação, e quando a planta transpira, é chamada de transpiração. Por isso que é a água que está retida no solo, que ela está voltando para a atmosfera, seja evaporando direto da zona não saturada do solo, seja pela transpiração das plantas. E também a capacidade do escoamento superficial. Se o escoamento superficial ele é rápido, ele consegue atingir o corpo hídrico rapidamente, a vazão do rio ele vai ter uma maior rapidez, uma maior facilidade de aumentar a sua vazão. E, por exemplo, causar inundações, causar cheias, alagamentos. Então, basicamente, essas são as 4 características que influenciam na vazão de um rio. Tá? As origens, então, dos escoamentos, elas dependem do escoamento superficial direto ou da precipitação efetiva, que nada mais é do que o escoamento rápido gerado em consequência direta da precipitação. Ou seja, a água precipita, uma parcela, depois que satura o solo, ela não consegue infiltrar, não conseguindo infiltrar, vai gerar o escoamento. Esse escoamento pode ou não atingir o curso da água, pode ou não atingir o rio. Em atingindo, por que ela não pode atingir? Porque, por exemplo, posso ter curvas de nível na bacia rural que vão dificultar essa água, né, de chegar até o corpo hídrico. Porém, chegando ao aumento da vazão do córrego. Essa vazão gerada pela precipitação efetiva, ou seja, a parcela da precipitação que de fato escoa, ela é responsável pela maior parte da vazão que passa no rio. Porém, galera, ela não é a maior parte do tempo da vazão que acontece no rio. Por que eu quero dizer isso? Porque nem sempre está chovendo. Por exemplo, se a gente for levar em Campo Grande em consideração, a gente tem aí na casa de 60 dias chovendo ao longo de 365 dias no ano. Mas os rios não deixam de ter escoamento. Quem que está causando então esse escoamento é essa vazão de base, que ocorre quando os períodos estão secos ou entre eventos de precipitação. Quem que é essa vazão de base? Ela é a vazão descarregada pelos subsolos e pelos aquíferos diretamente no corpo hídrico, mantendo assim a vazão do curso d'água, mesmo quando não há eventos de precipitação. Porém, com essa descarga dos subsolos e dos da água que está no subsolo e dos aquíferos nos corpos hídricos, eu tenho um esvaziamento lento da bacia, da vazão que está na bacia, e também, consequentemente, um esvaziamento da quantidade de água que está armazenada no subsolo e no aquífero. Bom, esses fluxos que acontecem no subsolo, ele é chamado de escoamento subsuperficial, quando ele acontece na zona saturada do solo, ou subterrâneo, quando ele acontece dentro do aquífero. Então,
O escoamento, na verdade, dos corpos d'água, ele é a maioria do tempo mantido, então, pela vazão de base. Se a gente fizer um paralelo com as regiões, por exemplo, do semiárido brasileiro, nós temos inúmeros rios lá que são intermitentes, ou seja, quando está no período seco ou no período sem eventos de precipitação, não há vazão. Por quê? Porque como não há muita chuva, não há muita infiltração, né? Em não tendo muita infiltração, os subsolos e o aquífero, eles não carregam. Não tendo a recarga do subsolo e do aquífero com água que deveria vir da chuva e infiltrar, quando chega nos períodos secos ou período de estiagem, não tem vazão no subsolo para descarregar nos corpos d'água. Então, os rios eles ficam alguma parte do tempo, de dias ou até muitos meses do ano, sem ter o escoamento nesse corpo hídrico, porque justamente não tem água reservada ou armazenada no subsolo nem no aquífero para descarregar, porque não houve chuva e, consequentemente, não teve infiltração. Tá bem? Bom, o hidrograma dos escoamentos, ele é basicamente quando há precipitação, no caso está sendo apresentada aqui na parte superior a precipitação que ocorreu durante esse evento de chuva, e gerou esse gráfico, esse hidrograma ou esse gráfico de variação da vazão. Ou seja, variação da vazão em função do tempo para um respectivo evento de chuva. O que está acontecendo aqui? Durante um determinado tempo, até um pouquinho antes do escoamento, de fato, gerado pela chuva, do primeiro momento de chuva, chegar até o corpo hídrico, porque lembra, a gente tem a bacia hidrográfica, aí nós temos a seção, supondo que começou a chover. Então, até toda a vazão que está escoando superficialmente atingir o nosso eixutório, leva um determinado tempo, tá? Então, a vazão na bacia, ela vinha sendo mantida a patamares baixos, né? Aqui vamos supor aí na casa dos 2 metros cúbicos por segundo. Após, quando iniciou então o evento de chuva, começou a chegar mais escoamento até o eixutório da bacia. Conforme essa quantidade de escoamento foi aumentando, ou mais áreas de contribuição começaram a contribuir, ou seja, as vazões de áreas, os escoamentos superficiais de áreas mais distantes começam cada vez mais a contribuir, essa curva ela começa a sofrer ascensão, ou seja, ela começa a receber mais escoamento superficial do que estava antes do evento de chuva. Porém, a partir do momento em que cessa a precipitação, ainda vai ter um tempo até essa vazão acontecer, porque lembra, tem todo o escoamento por cima da bacia hidrográfica, e depois que toda essa chuva começar a sair da bacia e não tendo mais evento de chuva, essa vazão começa a sofrer um processo de recessão. Então, a vazão aumentou até atingir a vazão máxima e depois ela começa a ter uma recessão até novamente atingir não necessariamente o mesmo patamar, né, que estava antes do evento anterior. Por que que essa vazão ela não atinge o patamar que estava antes? Por conta desse escoamento subterrâneo. O que acontece? Para começar a ter escoamento superficial, o solo ele tem que saturar. E até ele saturar, uma parcela da precipitação, ela sofre processo de infiltração. Essa infiltração, ela vai alimentar o subsolo, beleza? E vai ter e também, se o aquífero estiver próximo, vai aumentar o aquífero. Vai recarregar o aquífero. Então, o evento de chuva vai acontecendo, parcela vai infiltrando, pouquinha, porque já saturou o solo, mas a maior parte começa a escoar. Então, o escoamento ele começa a ascender. Porém, a vazão de base, que é essa linha tracejada, ela também começa a influenciar mais na vazão,
porém mais lentamente, porque demora mais para a água entrar dentro do solo, escoar pelos poros dentro do solo, até chegar num vale de rio. Porém, essa recarga, como ela é lenta, no final, quando termina, quando cessa o escoamento superficial, a contribuição do escoamento superficial, ainda o nível de vazão está acima do nível original. Porque essa vazão que está acontecendo aqui embaixo, ela é de fato a vazão de base, que ela também sofreu um processo de recarga, aumento de recarga, aumento de descarga ou de fluxo subsuperficial ou subterrâneo no vale, e depois, como é mais lento escoar por dentro dos vazios do solo, ele ainda continua escoando por um certo tempo, ou contribuindo por um certo tempo com taxas de vazão mais alta, de escoamento de base, porque ele foi recarregado. E, de fato, o que teve de escoamento superficial? É todo esse volume que está representado nessa rachura em verde. Ou seja, o escoamento superficial, de fato, é essa arinha que está acontecendo aqui em verde. A rachura em azul é o escoamento de base e o verde é o escoamento superficial. Ou seja, o nosso hidrograma de um evento de chuvoso, ele é composto de escoamento de base mais o escoamento superficial. Tem dois componentes que vão influenciar na ascensão e na recessão do hidrograma. Lembrando que tanto essa curva de ascensão ela pode ser mais íngreme e terminar mais rápida, ela pode acontecer antes. Se a bacia for, por exemplo, mais redonda, tá? Lembra que a vazão ela chega mais rápido em bacias redondas, ou elas podem ser, além de mais curtas, mais intensa. E aí nós temos, por exemplo, bacias urbanizadas, porque além de ter pouca capacidade de infiltração, ela está lisa, a bacia hidrográfica ela foi alisada, porque imagine, asfalto, telhado são mais lisos do que terra, grama, brita, então vai escoar mais rápido, vai ter maior intensidade de vazão, porque menos quantidade de água vai infiltrar e mais quantidade de água vai escoar e mais rapidamente. Ou então eu posso ter uma bacia que ela é bem longa e bem longa, com bastante cobertura de árvores, alta taxa de infiltração. Aí eu vou ter um hidrograma que ele vai ser mais achatado, mais abaulado. Por quê? A vazão ela demora mais tempo para chegar, e como eu tenho todas essas dificuldades para o escoamento superficial acontecer, ela acaba tendo uma intensidade menor e mais espaçada temporalmente. Aí, como a palavra bonita que nós estamos falando agora, né? A curva acaba sendo achatada, acaba tendo um achatamento, a vazão, nesse caso, nessa configuração da bacia. Ou seja, tanto a intensidade quanto as características físicas da bacia, ela vai influenciar no hidrograma, ele sendo mais intenso, médio intenso, aí vamos dizer, e menos intenso. Mais rápido, um tempo médio ou um tempo mais longo desse pico acontecer. Tudo bem? Bom, assim, o escoamento superficial, então, ele vai depender, como eu disse anteriormente, da intensidade da precipitação, porque é o seguinte, ó, imagina o seguinte, se eu tenho uma precipitação mais intensa, ou seja, a precipitação ela é alta em um tempo de chuva menor. O que acontece? Quando acontece esse cenário, o solo ele não vai ter capacidade de infiltrar rapidamente, porque seria como se você pegasse, imagina assim, um solo bem seco e você pegar um balde de água e jogar em cima dele. Essa água ela não vai filtrar rapidamente. Então é isso que vai acontecer nesse tipo de alta intensidade de chuva, e não vai dar tempo da água infiltrar. Imagina se você pegar um balde e jogar bem devagarzinho no solo bem seco, não vai ficar água por cima do solo, porque você vai dar capacidade do solo infiltrar.
Então, nesse caso de alta intensidade, a água ela não tem capacidade de infiltrar rápido, ela acumula sobre a superfície e com a ação da declividade do terreno, né, e a ação da gravidade, a água vai escoar superficialmente. Tá? E esses picos de vazões, para cada evento de precipitação, vai ser de fato em função de cada um dos eventos ou de cada característica que esse evento tiver. Porém, essa determinação desses picos ela é complexa. Por quê? Porque a bacia ela tem características distintas umas das outras, tá? E ela também tende a ter uma dinâmica distinta de um evento para o outro. E também há vários caminhos que essa água vai poder percorrer na bacia. Outra questão é a temporalidade e a espacialidade do evento, tá? Do evento de precipitação. O que acontece? Esse evento, por exemplo, ele pode acontecer com alta intensidade diretamente no estuário da bacia, ou seja, eu vou ter um pico muito intenso, vai acontecer muito rápido, porque está chovendo muito intenso logo na foz da bacia, porém ele vai passar rápido, porque a montante da bacia não está tendo chuva tão intensa, não está tendo tanta geração de vazão, então eu vou ter um pico rápido e depois ele vai acalmar. Agora, se chover intensamente em toda a bacia hidrográfica ao mesmo tempo, aí esse vai ser o pior dos picos, né? Porque eu vou ter alta intensidade, alto escoamento sendo gerado em 100% da bacia hidrográfica. Tranquilo? E os principais processos de formação do escoamento basicamente a partir de dois autores, na verdade, que foram o Orton e o Dune, que ficaram os processos ortoniano e duniano. O processo ortoniano ele acontece com precipitações intensas e maiores do que a capacidade de infiltração do solo. Ou seja, foi aquele caso que eu dei para vocês de um balde, você jogando um balde num solo seco. Então, a precipitação ela vai ser bem intensa e o solo não vai ter capacidade de infiltrar. Esse tipo de situação é comum em bacia urbana, né? Porque o solo está todo ele ou uma boa parte impermeável, então não tem capacidade de filtrar. O processo de escoamento superficial nessas circunstâncias de alta intensidade e baixa capacidade de infiltração, ele é conhecido como processo ortoniano e são processos de escoamento de maiores intensidades e em menor tempo que ele vai ocorrer. Já o processo duniano, ele acontece em precipitações sobre o solo saturado. O que é isso? Imagina, por exemplo, que a gente estava... Imagina uma região em que teve alguns dias de precipitação e esse solo já está saturado. Ou seja, não tem mais vazios no solo para que a água preencha. E vem um evento de chuva. Nesse caso, é comum, né, então, acontecer em bacias não urbanizadas, né, ou seja, que os solos não estão cobertos com coberturas impermeáveis. E se os solos saturados ainda estiverem próximos da drenagem e o nível do lençol freático estiver próximo da superfície. Nesse tipo de situação em que o solo saturado e vem uma precipitação, e também, como a bacia hidrográfica ela é não urbanizada, além de dar vai acontecer o pico de vazão também, porém esse pico ele não vai ser tão intenso quanto o pico do processo ortoniano e ele não vai ser tão rápido, ele vai ter o menor pico e ele vai demorar um pouco mais para acontecer. Exemplo seria como aquele caso médio que eu apresentei para vocês anteriormente, tá? Ou seja, as características naturais da bacia dificultam, apesar do solo estar saturado, dificulta um pouco mais essa água a chegar rapidamente na vazão do corpo hídrico superficial. Bom, dentre os métodos mais utilizados está o método do SCS,
que foi desenvolvido pelo Soil Conservation Service da National Resources Conservation Center dos Estados Unidos, tá? É americano, SSCS. Ele é simples e bem utilizado porque esse método ele leva em consideração não somente a cobertura do solo, mas também leva em consideração o tipo do solo e a umidade do solo que está sendo avaliada ou está sendo motivo do estudo, tá? Então, a característica do solo e a sua ocupação influenciam e ambos é dado por esse curve number ou o CN, tá? O CN, então, ele reflete quais são as características do solo e da sua ocupação. E o método do balanço hídrico do SCS, ele é a equação simplificada, aonde a precipitação é igual à precipitação efetiva ou escoamento superficial, mais o que infiltrou ao longo do evento e o que teve de perdas iniciais do escoamento superficial, por exemplo, devido ao acúmulo, que está faltando um acento aqui, devido às interceptações, devido à infiltração, tá? Então, assim, esse IA, que são as perdas iniciais, são algumas... outra coisa, gente, tem uma característica do solo que eu esqueci o nome dela, hein? Eu vou ver se eu lembro daqui um pouquinho. Mas é uma quantidade de água que o solo retém e ele nem infiltra e nem evapora, nem evapotranspira. Capacidade de campo chama isso. Que é assim, por exemplo, é uma quantidade de água que fica retida no solo, até porque os solos são cristais de minerais, e eles de fato têm a capacidade de reter um pouco dessa quantidade de água. Esse pouco aí, gente, tem estudos científicos aí que estimam em quase 100 milímetros anuais, tá? Então não é uma perda razoável, é uma perda significativa que vai influenciar, que a capacidade de campo influencia. Bom, dito isso, a partir dessa equação simplificada do balanço hídrico, onde eu tenho uma entrada, que é a precipitação, e eu tenho 3 saídas, que seria a vazão, a infiltração e as perdas iniciais. A primeira hipótese do método é o seguinte: o escoamento superficial que aconteceu naquele evento, dividido pelo escoamento máximo superficial que pode acontecer naquela cobertura, segue a mesma relação do que infiltrou pela capacidade máxima de infiltração. Ou seja, o escoamento superficial ele é dado pela vazão. O escoamento superficial máximo nada mais é do que o que precipita menos o que perde. Beleza? Ou seja, descontando aquilo que perdeu, descontando aquilo que é perdido, seria a capacidade máxima de escoar. Porém, eu tenho a infiltração, que não vai deixar a capacidade máxima superficial de escoamento acontecer para um determinado evento, tá? E também teria uma capacidade máxima de infiltração, que é dada pela letra S, em que ela é estimada, que seria a segunda hipótese, em 20% da capacidade de infiltração. Tá? Essa é uma hipótese do método, que ele considera que 20% da infiltração máxima é o máximo de perda que vai acontecer. Tá? Ou, perdão, 20%, isso, a perda ela é igual a 20% da infiltração máxima que pode acontecer naquela região. Então, a partir daquela equação e processando ela e simplificando, nós chegamos a essa equação da estimativa do escoamento superficial. A partir daquela equação, daquela relação que eu apresentei anteriormente, eu tenho que a vazão nada mais é do que o que precipita, descontado 20% da capacidade
de infiltração máxima do solo, ou seja, descontado a perda, é igual ao que precipita dividido pelos 80% da capacidade máxima de infiltração. A partir dessa relação, eu vou saber qual que é o escoamento superficial que vai acontecer para um determinado evento de chuva. Veja, eu não estou falando em intensidade de chuva. Eu estou falando em volume de chuva, estou falando de precipitação. Beleza? E para a gente determinar a infiltração máxima, que é dada pela letra S maiúscula, como um método americano, então, para bacias rurais americanas, responde a essa equação, ou seja, a capacidade de infiltração em função do CN, ou seja, da característica do solo e da sua cobertura. Tá? E essa equação ela também teve boa aceitação em países, em regiões tropicais, subtropicais, como é a nossa, tá? Então, por isso que esse método também ele é bem aceito, né? Porque a maioria das áreas habitáveis aí do país está do mundo, né? Está entre as regiões subtropicais e equatoriais, né? Então, esse tipo de equação ele é bem útil, tá? Bom, então, como ele foi feito em várias bacias dos Estados Unidos, ele varia de 0 a 100, em que 0 tem uma infiltração infinita e que 100 é uma região completamente impermeável. Em relação ao solo, ele considera 4 tipos de solo que eles já foram, inclusive ajustados para o Brasil. Eu tenho solo A, B, C e D. O solo A, ele é um solo, por exemplo, com baixo potencial de geração de escoamento superficial e ele tem alta capacidade de infiltração. Quais são as texturas mais comuns desse tipo de solo? Arenoso, areia franca, franco-arenoso, tá? Os solos B, ele já começa a ter um pouco de argila e já tem uma média capacidade de infiltração. Aí já começa a aparecer, ó, o silt nesse nosso solo que era anteriormente de textura mais arenosa. O C, ele tem mais teor de argila e a infiltração é impermeável, uma camada mais impermeável abaixo da superfície, e essa camada impermeável ela é pouco profunda. Agora já começou a aparecer solos arenosos. E por fim nós temos o solo D, que tem um alto potencial de geração, porque são solos argilosos, sobre rochas impermeáveis, o lençol freático é raso e a capacidade de infiltração do solo é muito baixa. Quais solos são esses? Solos argilosos, franco-argilosos arenosos, argilo-arenosos, argilo-siltosos e solos só argilosos. Ou seja, o solo A tem grãos maiores, tem maiores poros, maiores vazios entre os grãos do solo, e o solo D tem menos poros entre os grãos de solo, assim tem menos capacidade. Os solos A, então, tem mais capacidade de infiltração, e os solos D têm menos capacidade de infiltração. Os solos A têm pouca capacidade de escoamento e os solos D têm alta capacidade de geração de escoamento superficial. Tranquilo? E em função das coberturas de solo, nós vemos aqui em cima do canto superior direito as classes dos solos, tá? Então, solo A, B, C e D. E nós temos os vários usos do solo, ó. Por exemplo, solo lavrado, plantação regular de cereais, de legumes, pastagens, campos, chácaras, estradas não pavimentadas, estradas rurais e florestas. Ou seja, além do uso, tem as condições da superfície ainda. Ó. Então, por exemplo, solo lavrado com sulcos retilíneos, solos lavrados em fileiras retas, para solo A, B, C e D. Por exemplo, pastagens, que é muito comum aqui no nosso estado, ó, pobres, mas em curvas de nível, normais com curvas de nível e boas em curvas de nível, para solos A,
B, C e D, ou seja, solos de menor capacidade de gerar escoamento e solos com maior capacidade de gerar escoamento. Notem que, obviamente, os valores de CN ele aumenta de A para D, ou seja, de fato, quanto mais próximo de 100, maior capacidade de gerar escoamento superficial. Beleza? Aí outro caso, ó, estradas não pavimentadas, se ela é mal conservada, se ela é de superfície dura, tá? Então nós temos aí vários tipos de coberturas, até mais generalistas, né? Por exemplo, plantações de cereais, plantações de legumes ou outras culturas cultiváveis, né? Enfim, tem várias características mais gerais em que a gente pode pegar o nosso tipo de plantação, sei lá, por exemplo, trigo, e aproximar aí trigo para plantações de cereais, por exemplo. Tá? Então a gente pode usar essa tabelinha adaptada para cada cultura que a gente tem. E para bacias urbanas também nós temos o CN. Também ó, nós temos aí zonas cultivadas, áreas urbanas, por exemplo, a gente pode ter, sei lá, que nós temos aqui muito em Campo Grande, né, mas várias hortas, então seriam áreas cultivadas. A gente pode ter aí, ó, pastagens também, nós temos isso bastante, né, terrenos enormes, vazios urbanos aí, que às vezes a gente encontra até um gadinho lá, algumas coisinhas, ou terrenos em más condições, terrenos baldios, bosques, espaços abertos, zonas comerciais, industriais, residenciais em função dos lotes, em função da área permeável, parque, estacionamento, também para cada um dos tipos de solo. Por exemplo, notem aqui, ó, no caso de parques e telhados, obviamente, os valores, seja solo A, B, C ou D, os CNs são iguais. Ah, mas por que isso? Porque um parque de estacionamento não tem área permeável, né? Então, independe qual que é o tipo de solo, porque toda essa região vai estar impermeável, então o que manda nesse caso aqui é só a cobertura e não o solo. Porém, a gente está trabalhando aí, por exemplo, com lotes residenciais, a gente vai ter aí, por exemplo, solos menores que 500 metros, que terão aí cerca de 65% de área impermeável. Se a gente for trabalhar aqui no Brasil, né, é difícil a gente ter lotes aí de 500 metros, muito menos com 65% impermeável. Mas, supondo que essa realidade seja aceita, nós temos então ó, o aumento da esquerda para a direita, porque além da cobertura de zona residencial, é considerado também o solo na determinação da capacidade de escoamento desse tipo de cobertura. Tranquilo? Também aqui a gente pode adaptar, tá, galera? Algum tipo de cobertura que a gente tenha, que não esteja, que a gente pode levar em consideração também e fazer uma proporção ou usar uma cobertura que seja próxima aí àquela que a gente tem aqui na tabela, tá? E eu sei que vocês estavam com saudades. Nós vamos então para esse exercício do exercício 11.1, que está falando para a gente, ó, tá lembrado essa figurinha, né? Lá para trás a gente vem trabalhando com ela desde o início do semestre. Então, para as precipitações registradas nos pluviômetros, está pedindo para determinar então a precipitação efetiva a partir da precipitação média aritmética, sendo que a cobertura do solo da bacia é 20%, é uma bacia rural, 20% é milho, 50% é pastagem, 50%, 8% é APP, 3% são estradas e o restante são chacrinhas, tá? E o solo da região é argiloso, pouco profundo. Então, de posse dessas características, nós vamos resolver o exercício que eu já vou para o próximo vídeo, vou gravar o vídeo e logo eu mostro para vocês, tá bom? Valeu, galera!